Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 3 de março, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com o lento escoamento da produção no mercado interno e a incerteza em relação à oferta de animais para abate, o mercado do boi gordo não tem apresentado grandes alterações de preço nestes últimos dias. E quem foi buscar no trecho as explicações para esta situação é o nosso editor Sidney Maschio, que já está se apresentando aqui para participar do programa de hoje. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo ao trabalho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Debaixo de um céu de azul profundo que servia de majestosa moldura para a Cachoeira da Engazeira, da qual só se via o véu de branca alvura, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV terminou em exitosa jornada o transporte da boiada. E agora está convidando a companheirada desta freguesia para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, com o consumidor sumido e alongado do mercado, mas com o gado terminado, igualmente desaparecido, estando em lugar incerto e não sabido, na nossa praça boiadeira, agora o carretão está variando. Uma hora embicando na descida, para logo em seguida mudar de direção e pegar de novo o rumo de subida no estradão. Pois então, sendo de urgente precisão do companheiro boiadeiro adquirir informação a respeito do lado que o vento vai bater no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, que já está ajaizado e preparado para prosear com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Iberville. Muito obrigado por você ter esticado até agora o seu horário de trabalho aí, só para poder atender a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Oi, Iberville, olhando assim para o mês de fevereiro inteiro, né? Como é que foi o comportamento do consumidor brasileiro, hein? Sidney, janeiro e fevereiro foram meses fracos de consumo. Normalmente eles não são meses fortes por causa dos impostos e etc. Mas nesse mês nós tivemos um agravamento pelo término do auxílio emergencial em dezembro. Então, janeiro e fevereiro foram especialmente lentos. O que manteve aí o mercado firme foi realmente uma oferta muito restrita de boiadas e um nível de exportações razoável, embora um pouco mais calmo. Agora, com o mês de março mal começado, né, Iberville, já dá para a gente fazer uma previsão aí a respeito da demanda por carne aqui no nosso mercado caseiro? Sidney, o cenário de começo de mês ele acaba ajudando um pouco, mesmo com esse contexto de crise que nós vivemos, e ao que tudo indica, nós teremos a volta do auxílio emergencial, muito provavelmente menos abrangente em número de pessoas e com um valor menor do que observado no ano passado. Mas isso já é um fator que ajuda no escoamento da carne, então a associação da oferta curta com esse auxílio, com essa injeção de dinheiro na economia, tende a colaborar um pouco. E aí, paralelamente, as exportações, a nossa expectativa é que elas melhorem também. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Dá para cravar uma aposta firme aí no crescimento das exportações, como a gente viu aí nesse finalzinho de fevereiro, Iberville? A nossa expectativa segue nessa linha, Sidney. Nós tivemos o período de Ano Novo na China, que foi na primeira quinzena, praticamente meados de fevereiro, e de lá para cá as exportações têm ganhado um ritmo, e paralelamente agora essas tratativas relacionadas à volta do auxílio emergencial, elas vêm também com uma proposta de emenda à Constituição, e isso traz muita incerteza relacionada a que concessões serão feitas, etc. Tudo isso afasta um pouco, deixa o investidor um pouco arredio, consequentemente sai em dólares e o câmbio, o real desvaloriza frente ao dólar. E isso colabora com o escoamento de carne no mercado externo, inclusive os patamares do dólar nos últimos dias têm colaborado com as expectativas de preços no mercado futuro, que hoje, considerando outubro, aí, a gente teve valores acima de R$310 para outubro de 2021. Agora, Iberville, mudando um pouquinho o rumo da prosa, né, e falando no mercado de carne sem osso, no atacado, por que nessa seara aí o preço já emendou 3 semanas de queda, hein? Essa segunda quinzena de fevereiro,
um mês de consumo lento. Então, o que nós temos observado realmente é uma dificuldade do frigorífico de comprar boiada, mas uma dificuldade na outra ponta também dessa carne ser escoada no mercado doméstico. Então, isso tem feito com que a margem, tanto do frigorífico como do varejo, trabalhe mais apertada. Então, o frigorífico tem dificuldade de comprar boiada, precisa pagar mais por ela, mas não tem conseguido repassar na mesma magnitude, tem trabalhado aí com margens menores do que as médias históricas e inclusive com essas desvalorizações no atacado nas últimas semanas. O varejo também vem com margens mais curtas e reluta em pagar mais, em absorver essas valorizações, também tem trabalhado com margens curtas. Então, essa associação de dificuldade de escoamento com dificuldade de compra de boiada tem mantido esse cenário mais apertado para os intermediários. O Iberville, a gente tem reparado aí, né, no acompanhamento de mercado da Scott, que no varejo as regiões pesquisadas estão mudando muito de direção, né, conforme a situação específica de cada estado. Tem alguma razão própria para isso? Sidney, a gente sempre considera que o boi gordo oferta um equilíbrio ali das forças dos elos, o atacado também, o poder de repasse e o quanto ele consegue pagar pelo boi gordo, um equilíbrio ali da indústria, mas o varejo, a gente sempre considera que quem manda no preço do varejo é o consumidor, é a ponta final. Então, o varejo ele tem pouco poder, ele vai de acordo com o escoamento mesmo. Se precisa fazer promoção, ele faz e etc. Então, essas divergências aí de região para região, muito provavelmente é relacionada aos estoques, a movimentos mais pontuais aí, e eu não teria uma explicação única para essa divergência, mas o que a gente aplica, o cenário que a gente observa para o varejo realmente é escoamento na ponta final. A própria oferta, a gente considera que no varejo ela é menos relevante, a oferta de gado, a oferta ao longo da cadeia. É o escoamento na ponta final. Então foram regiões, no caso das regiões que tiveram valorização, que se não me engano São Paulo foi uma delas. Essa valorização ela foi por um escoamento um pouco melhor, apesar dessa conjuntura toda e dessa volta de paralisações. Falando um pouquinho agora de mercado de reposição, Iberville, como é que está hoje aí oferta e preço, hein? Sim, a oferta de reposição segue restrita. Os preços da reposição eles demoraram mais para ganhar ritmo ao longo do ano. O boi gordo ganhou ritmo ali em janeiro, depois passou fevereiro estável, e a reposição foi justamente o contrário. Ela passou o começo do ano estável e depois ganhou ritmo, e não perdeu esse ritmo desde então. E o cenário agora tem sido de valorização, principalmente para as categorias mais jovens, apesar desse cenário de safra que nós temos aí. Então, a demanda do recriador invernista com o pasto em condições melhores ou em boas condições, a depender da região, associada também a um cenário mais promissor para o boi gordo, tem puxado a demanda e, por outro lado, a oferta de reposição segue restrita, como nós já temos observado aí, desde a segunda metade de 2018, para ser mais exato. Falando em safra, então, né, Iberville, cadê as boiadas do capim que já deveriam estar começando a chegar aí na praça numa quantidade um pouquinho maior, hein? Realmente, justamente esse cenário para reposição, esse cenário de reposição valorizada, ele nos traz a expectativa de que 2021 seja mais um ano de preços, mais um ano de retenção de boiadas, retenção de fêmeas, e essa retenção de fêmeas ela tende a diminuir a oferta de gado, principalmente na safra. Em março e maio, nós temos os maiores volumes de fêmeas ofertados, então, em um ano de retenção de fêmeas, como nós acreditamos que seja 2021, provavelmente nós vamos ter esse período de final de safra ou de meio de safra para frente mais enxuto, o que vai aí ao encontro de um cenário de preços mais firmes para o boi gordo. Agora, pensando aí no avançamento da safra de grãos, né? A gente já está vendo aí algum efeito sobre o custo de produção do pecuarista brasileiro? Não, Sidney, realmente os preços dele continuam em alta. Essa chegada de milho ao mercado ela não foi suficiente, ela tem ocorrido de maneira gradativa, em algumas regiões de maneira mais lenta pelas chuvas, em outras um pouco melhor, mas de maneira geral não foi suficiente para diminuir a força do mercado
E aí nós lembramos também que o mercado de suínos teve um bom ritmo de exportações agora em fevereiro, a aves foi um pouco pior na comparação com o mesmo período do ano passado, mas o ritmo de demanda da China para as proteínas e também para o milho, que ela começou, apesar de ser um grande produtor de milho, começou a comprar um pouco mais. Isso nos traz expectativas aí de que nós tenhamos um escoamento bom ao longo do ano e muito dependente de como que essa safrinha e como que vai ocorrer o plantio da safrinha, e dependente da colheita agora da soja e a evolução dessa safrinha. E tudo também de olho no plantio da safra norte-americana, que ocorre em alguns meses. Então, eles estão tendo condições bem adversas de clima nas últimas semanas, nos últimos meses. Vamos acompanhar como que isso se prolonga, caso se prolongue, se isso vai afetar aí, tanto evolução de desenvolvimento como área plantada. A princípio, espera-se aumento da área plantada aí de diversas culturas nos Estados Unidos. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Iberville, o que é que vai acontecer com o preço do boi gordo nesse prazinho mais curtinho que está bem aqui na nossa frente? Alta, estabilidade ou queda, que parece meio impossível nessas alturas, né? Sidney, o cenário está de preços firmes e hoje nós já tivemos uma sinalização de valorização, então eu acredito que a ajuda desse começo de mês, com oferta restrita e exportações estimuladas pelo patamar cambial, que barateou nossa arroba em dólares, eu acho que seria de estabilidade para um cenário de possíveis valorizações. Seria mais para alguma valorização do que até para estabilidade, mas é bastante incerteza, nível de funcionamento da economia, tudo isso vai afetando o mercado dia a dia, mas a expectativa com que a gente tem hoje segue nessa linha. Muito bom. Iberville, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua boa vontade em atender a gente, como sempre, né? Um abração para você e um grande abraço aí para toda a turma da Scott. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos e até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. E daqui a pouco você volta com a análise do mercado e também as cotações do boi gordo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já! Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. No Pará, as cotações seguem firmes. O pessoal da Scott Consultoria comparou os preços da reposição no estado com fevereiro do ano passado. E na média de todas as categorias monitoradas, o aumento foi de 55,2%. No mesmo intervalo, a cotação do boi gordo teve alta de 50,8%. O cenário de alta mais forte no mercado de reposição em relação ao boi gordo fez a relação de troca para o recriador e invernista despencar 2,4% no período analisado, considerando a média de todas as categorias pesquisadas pela Scott. O garrote foi a categoria com a queda mais forte na relação de troca. Em fevereiro de 2020, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, era possível comprar 1,83 garrote. E hoje, o pecuarista consegue comprar apenas 1,61 garrote, o que representa uma queda de 11,9% no poder de compra. De acordo com os analistas, a oferta continua restrita no estado, mas os bons volumes de chuva têm causado problemas nas negociações, que seguem em ritmo mais lento nos últimos dias. Para o curto prazo, a tendência é de preços firmes, influenciados principalmente pela oferta reduzida e pelo mercado do boi gordo. A próxima safra será mais cara para o produtor de soja do Mato Grosso. As informações são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A colheita da soja ainda não terminou, mas os produtores mato-grossenses já estão fazendo as contas para a próxima safra. Isso porque eles terão que gastar cerca de 8% a mais para plantar a oleaginosa para 2021-22.
Os principais motivos, segundo o levantamento do IMEA, são o arrendamento com elevação de 44%, a semente que encareceu 13%, herbicidas com 11,6% e fungicidas 11% mais caro que a safra passada. Ainda de acordo com a pesquisa, o custo por hectare para a implantação da soja, considerando todos os gastos, ficou em mais de R$ 3.900, com produtividade de pouco mais de 60 sacas por hectare. Para se ter uma noção, na última safra, o valor ficou em R$ 3.634 por hectare, para produtividade de 62 sacas e meia. O Ministério da Agricultura busca meios de reforçar o crédito rural para a atual safra. Cálculos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul apontam que a necessidade de recursos para investimento no crédito rural para a atual safra chega a 5 bilhões de reais. Para tentar amenizar essa situação, o Ministério da Agricultura estuda permitir que alguns bancos remanejem parte dos recursos separados para o custeio das propriedades rurais e utilizem no investimento da atual safra. A permissão seria para uso de até 20% dos recursos do primeiro para o segundo. Não chegaria a ser uma equalização, mas na visão de alguns técnicos, auxiliaria o setor, mesmo que fosse de forma paliativa. Para ser aprovada, a demanda precisa ser analisada pelo Conselho Monetário Nacional. Até janeiro deste ano, quase 10 milhões de reais tinham sido desembolsados em investimentos dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. E isso demonstrou um crescimento de 9% no volume de investimento na comparação com a safra anterior. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Mastro. A gente volta já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o editor Sidney Mastro, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Quais são as suas informações, Sidney? Obrigado, Vinícius. E com o tempo se animando outra vez a apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros, o mês de março, recém-começado, está avançando ligeiro no calendário e no nosso mercado pecuário o carretão agora está ameaçando de novo pegar o rumo de subida no estradão. Conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, sem medo de parecer relógio de repetição, a parte principal da explicação para essa situação atual é o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o que significa que, pelo menos nesses próximos dias, o povo não vai ficar se sentindo obrigado a gostar só de frango, salada e ovo, né? Outra questão repetida, mas que precisa ser falada de novo, é a boa recuperação acontecida na exportação, que está ajudando a dar sustância para a cotação, falando assim, em geral, de todo o mercado nacional. Também não dá para esquecer o forte aperto na oferta de gado terminado. Primeiro, porque a safra está sendo esquelética e desmiringuida, mas também porque, com o pasto recuperado, o fazendeiro está podendo segurar a boiada por mais tempo na invernada. E o retrato perfeito para o caso que está acontecendo agora no Eito é o nosso estado aqui de São Paulo, onde o boi finalmente subiu nesta quarta-feira, depois de ter passado exatamente um mês e um dia parado igual urutau assentado no galho, fingindo que também é pé de pau. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E repare bem o companheiro que, desta vez, todas elas foram no rumo de morro acima. E se o amigo pecuarista quiser fazer a anotação, o colega apresentador e jornalista Vinícius Marra já vai começar a fazer a recitação dessa lista. Acompanhe. Começamos a lista aqui no estado de São Paulo. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba, a alta foi apenas para o boi, cotado a R$ 299,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Valorização para o macho também no Triângulo Mineiro, onde ele está sendo negociado a R$ 294,50. Em Belo Horizonte, na capital mineira, foi a vaca que subiu e está sendo falada na base de R$ 278. No sul de Minas, a arribada foi geral, com o boi a R$ 288,50 e a vaca a R$ 274.
Na região sul de Goiás, o macho saltou para R$ 286,50 e a fêmea bateu os R$ 275. R$ 283,50 é o novo preço do boi em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Quem quiser comprar vaca no sul da Bahia vai pagar no mínimo R$ 274. Seguimos agora para Mato Grosso. No norte do estado, o boi saltou para R$ 290,50. Já no sudeste mato-grossense, o macho está sendo falado na base de R$ 288,50. Falamos agora do noroeste do Paraná, com a fêmea saltando para R$ 264. Partimos para a região oeste do Maranhão, com o macho sendo negociado a R$ 275. Mesmo valor para o macho em Marabá, no Pará, R$ 275 a arroba. Em Paragominas, o boi arribou para R$ 277. A fêmea também subiu e vale agora R$ 273. No sul do Tocantins, a alta foi apenas para a arroba do boi, cotado a R$ 281,50. Já no norte do estado tocantinense, foi a fêmea que valorizou e está sendo vendida a R$ 272. Fechamos as cotações com o Rio de Janeiro, com a vaca saltando para R$ 265. Pois é, já melhorou a situação um pouquinho, né? Bom, tá chegada então a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia. Lembrando que o tema escolhido para esta semana é boiada e boiadeiro. Então, vai ouvindo. Eu nasci para ser boiadeiro e deste gosto eu fui servido. E nesse serviço estradeiro de tanger o mestiço e cuidar do gado, eu tenho vivido muito bem, obrigado. Por não ser prisioneiro dos enleios da vaidade, o dinheiro que eu ganho serve bem para o meu custeio. Eu desconheço falsidade e amargura, não guardo no coração ambição nem usura, e tenho aqui no sertão felicidade em quantidade e fartura. É isso, gente. Vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo, desejando saúde a todos e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Barra. Tá certo, Sidney. Boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quinta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.